benção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Nas funções de segundo secretário, o deputado Elismar Prado proceder à leitura da ata da reunião anterior. Agora são 2h15. Estamos de volta. A gente interrompeu a programação que você estava assistindo pela TV Assembleia, porque teve início aqui no plenário a reunião ordinária desta quarta-feira. A reunião foi aberta pelo deputado Betinho Pinto Coelho, que é o terceiro vice-presidente da Assembleia. E agora o deputado Elismar Prado faz a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar os trabalhos. Sem restrições. A deputada Lohana, primeira secretária ad hoc, lê a correspondência constante de ofícios. Isso posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados a proposta de emenda à Constituição número 47 de 2024, projetos de lei números 3.155, 3.161, 3.162, 3173, 3175, 3176, 3179 e 3188 a 3190. 3192 a 3194, 3196 a 3210, 3212, 3214 a 3220 de 2024 e 3221 a 3223. 3225 a 3248, 3251 a 3261, 3264 a 3266, 3267 e 3269 de 2025. Requerimentos números 9.188, 9.567, 9.673, 9.681, 9.779, 9.792, 9.811, 9.814 a 9.817. 9.820 a 9.823, 9.827 a 9.837, 9.839, 9.844, 9.846 a 9.848, 9.854 a 9.872, 9.874, 9.876 a 9.882 de 2024, e 9.883 a 9.892 e 9.894 a 9.902 de 2025, deixando de ser recebidos nos termos do inciso 4º do artigo 173, combinado com o inciso 1 do artigo 284 do Regimento Interno, os requerimentos número 9.801, 9.807, 9.809 e 9.813 de 2024. Profere discurso o deputado Charles Santos, após o que suscita a questão de ordem do deputado Gil Pereira, solicitando seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do senhor Humberto Souto, ex-deputado estadual e federal e ex-prefeito de Montes Claros. Após a homenagem póstuma, profere discurso os deputados Electo Pimentel, Gil Pereira, Elismar Prado e Caporeso, e a deputada Leninha. Esgotado o prazo destinado a esta parte, passa a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que a presidenta informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 9.792, 9.811, 9.814, 9.815, 9.827, 9.830, 9.837, 9.844, 9.847, 9.854, 9.857 a 9.859, 9.862, 9.863, 9.869 a 9.872, 9.874, 9.877, 2024 e 9.888, 9.879, 9.891, 9.892 e 9.894 a 9.897, 2025. E defere cada um por sua vez os requerimentos números 9.879, 9.880 e 9.567, 2024. Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 5, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Este é o relatório, devolvo a palavra ao presidente. Em discussão a ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, a deputada Bela Gonçalves.
Então, boa tarde a todas as pessoas. Eu começo aqui cumprimentando a população de Minas Gerais que nos assiste, os trabalhadores da Assembleia Legislativa, as trabalhadoras, os deputados e deputadas que fazem parte dessa casa, que constroem esse trabalho tão importante para a democracia mineira. Eu começo a minha fala citando uma frase da Adélia Prado, que estava na inauguração, na parede, do Memorial das Vítimas do Crime da Vale em Brumadinho. Adélia Prado disse: "O que a memória ama, fica eterno. Te amo como a memória imperecível." Adélia Prado, naquele memorial, que foi frequentado, pelo Zema, não foi a única coisa que gerou estranheza e murmúrios entre os familiares. Isso porque Zema não desconhecia apenas a poesia de Adélia Prado, mas a presença dele ali, depois de muitos anos se negando ao diálogo com as vítimas do crime da Vale em Brumadinho, que completou 6 anos, era quase que um deboche, uma forma de tentar escamotear a verdadeira situação de que se trata de um crime não apenas de uma mineradora, mas um crime também de ausência de fiscalização, anuência, de atitudes coniventes do Estado de Minas Gerais, que são partícipes desse crime. Muito mais do que os versos de Adélia Prado, Zema não conhece a dor das famílias, não conhece o sentimento de revolta com o Estado e com as mineradoras, faz parte dessa relação espúria e criminosa que continua provocando tantas mortes e tanta devastação por Minas Gerais. Para compreender a perversidade da relação da mineração com o Estado de Minas Gerais e a forma radical como ela assumiu protagonismo durante a gestão Zema, basta olhar para a questão da dívida pública do Estado de Minas Gerais. O grande debate que vai percorrer os corredores dessa casa e do Estado de Minas Gerais será o que vai ser feito com a dívida pública da União. Farpas são trocadas entre o governo federal, entre a defesa do Propag e a defesa do regime de recuperação fiscal feita pelo Zema. Fato é que nenhuma nem outra são boas para o Estado. Vamos ser bastante honestos. A gente vai ter que identificar qual é a menos ruim. Quando a gente poderia, na verdade, estar fazendo aqui uma defesa do encontro de contas do Estado de Minas Gerais com a União pelas isenções da Lei Candir, isenções essa que o governo Zema abriu mão. Não é só isso que o governo de Zema tem abrido mão. Basta lembrar que da Lei de Lama, Mar de Lama Nunca Mais, a lei que foi aprovada por essa casa após o crime da Vale em Brumadinho, havia a previsão da criação de uma medida financeira importante para a recuperação ambiental e também para a prevenção de desastres, a caução ambiental. A caução ambiental continua desregulamentada pelo governo Zema. E no ano passado, em uma audiência em que eu e a deputada Beatriz cobramos a entrega da regulamentação, a FIENG encheu a casa, desrespeitou as parlamentares, justamente para que as mineradoras continuassem no regime de não pagar nada e destruir tudo. Agora, um grande debate também acontece em Brasília. Isso porque, na reforma tributária, a bancada da mineração tentou isentar as mineradoras do pagamento, do imposto seletivo, que é quase nada de imposto que as mineradoras pagam ao exportar o petróleo, uma vez que do ICMS elas já são isentas. Lula, acertadamente, vetou a isenção do imposto seletivo. E nós temos que trazer aqui para casa qual o impacto que isso será para os municípios e para o Estado. Porque o imposto seletivo, ele vai sim para movimentar a economia das cidades, para além do CEFEM, e vai contribuir para várias medidas, como a construção de fundos soberanos, para a reconstrução das cidades e para sair da condição de dependência da mineração. A discussão sobre justiça tributária, justiça social e justiça ambiental passam longe das previsões de defesa do governo Zema.
Nenhuma dessas preocupações estão nos seus cadernos, mas sim as preocupações de criar falsas rivalidades com o governo, com o governo federal, por exemplo, tentando penalizar enfermeiros e enfermeiras, mentindo que o governo federal não pagou o piso da enfermagem quando o Ministério da Saúde o fez. Dando um aumento de salário de 300% por ano, 300% com reajuste anual para o governador, mas não fazendo um reajuste que sequer cobre a inflação para os servidores públicos. Defendendo, como defenderá aqui nessa Assembleia Legislativa, a privatização das nossas estatais e o fim do serviço público. Na mira dos nossos trabalhos estará aqui a discussão sobre a saúde do Estado e a rede FEMIG. Deve ela ser uma gestão pública ou privada? Zema defende que a gestão deve ser privada e, inclusive, em janeiro, enquanto essa casa estava de recesso, fechou o Hospital Maria Amélia Lins, bloco cirúrgico que atendia a cirurgias de urgência ortopédica. Poucas semanas depois, o município de Belo Horizonte declarou que não fará mais cirurgias ortopédicas porque há uma sobrecarga no sistema. Óbvio, se você sucateia um serviço do Estado, você sobrecarrega toda a população. E aí, aquelas pessoas que esperam por cirurgias ortopédicas não vão ver essas cirurgias mais. Esse é um exemplo de como a tentativa de acabar com o serviço público, a tentativa de preparar campo para a privatização, gera transtornos diretos na população. Quem são as pessoas que estão esperando, governador, por uma cirurgia ortopédica? Muitas vezes, trabalhadores de aplicativo, trabalhadores autônomos que se acidentam e estão esperando há 20, 30 dias por uma cirurgia de urgência, até que o osso colhe de uma forma que ele não pode mais ser reparado. É isso que eu vi nesse tempo de recesso parlamentar, visitando o HMAL, Maria Lins e também o João 23. São alguns dos exemplos que reforçam aquele descaso da carcaça carcomida do hospital que não foi entregue em Juiz de Fora também pela rede FEMIG. Esse será o debate dessa Casa Legislativa. Nós queremos um Estado de Minas Gerais que funcione como aqueles que botam um boné vermelho para dizer que a América é grande demais, ou a gente vai defender a soberania do nosso povo e do nosso Estado com serviço público de qualidade e garantia de que a extração mineral, por exemplo, entre outras atividades econômicas, gerem impostos que possam servir a nossa população. Esse debate eu quero fazer com vocês. Espero continuar me inspirando nas palavras de Adélia Prado, nas palavras de Carlos Drummond de Andrade, defendendo a soberania do nosso Estado e lutando contra a destruição dos serviços públicos. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Bela Gonçalves. Com a palavra, deputada Ana Paula Siqueira. Boa tarde, deputado Betinho, presidindo essa nossa sessão. Boa tarde, queridos colegas deputados, deputadas aqui da casa. É muito bom poder retornar aos trabalhos aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e fazer isso com o compromisso de sempre, de lutar para que a nossa população alcance os seus direitos e tenha as políticas públicas à disposição para melhorar e promover a vida de cada uma e de cada um de nós, especialmente da população que mais precisa. Eu queria iniciar hoje, presidente, saudando a mesa diretora dessa casa, na pessoa do nosso presidente Tadeu, da nossa vice-presidenta Leninha, desejar bons trabalhos à mesa diretora, assim a todos os meus colegas deputados e deputadas, para que nós possamos fazer mais um biênio forte, produzindo políticas públicas, fiscalizando o nosso Estado, mas entregando sobremaneira para a nossa população aquilo que é de direito para promover uma vida justa. Desejo, então, um excelente trabalho para todos nós, trabalho que vem sempre com o protagonismo aqui da casa, fortalecendo a participação popular, o acesso aos direitos e a construção de soluções para os principais problemas do nosso Estado. Queria aproveitar
esse momento de saudação e cumprimentar os novos deputados da casa, cumprimentar a Dalclever, deputado Lincoln, com muito carinho, deputada Carol Caran, né, uma mulher que chega para somar também aqui a nossa bancada feminina, ao trabalho que esta casa vem fazendo, Carol, como exemplo para o Brasil e para o mundo, né, uma bancada forte, diversa, mas que tem, sobretudo, o compromisso de fortalecer a presença de mais mulheres nos espaços de decisão. Seja muito bem-vinda, você e os nossos demais colegas. Quero cumprimentar também, gente, todos os prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras que tomaram posse no dia 1º de janeiro, representando os nossos municípios e renovando as suas gestões e acolhendo novos atores, novos agentes políticos para a transformação positiva dos nossos estados, dos nossos municípios. Queria fazer isso destacando aqui o meu amigo, querido amigo e prefeito Chay Costa, do município de Nova Era, na região do Médio Piracicaba, e também o prefeito Sidney, do município de Coronel Xavier Chaves, nos Campos das Vertentes, 2 prefeitos eleitos pelo meu partido, Rede de Sustentabilidade, que tem esse compromisso da promoção das políticas públicas junto com a pauta da sustentabilidade, da promoção e da equação difícil de se fazer do fortalecimento e proteção do meio ambiente com a pauta do desenvolvimento econômico das nossas cidades. Em nome deles, eu cumprimento todos os prefeitos, todas as administrações, coloco o nosso mandato à disposição de cada um dos municípios, 853 municípios de Minas, para que nós possamos juntos enfrentar as dificuldades enormes que temos, de diferenças, inclusive, regionais das cidades, mas buscando uma sociedade justa, igualitária para todos. E, por falar em municípios, deputada Andréia, eu não posso deixar de destacar aqui, o Estado de Minas Gerais tem 853 municípios, e temos a maioria da nossa população como negros e negras. Ainda somos uma esmagadora minoria nas casas legislativas. Nas prefeituras, ocupamos apenas 8% das prefeituras que hoje são governadas por mulheres. Nós ainda precisamos trabalhar muito para que o Estado de Minas Gerais melhore esse percentual, fazendo com que a representatividade e a participação das mulheres se torne efetiva no nosso Estado. Nas câmaras municipais, nós representamos 16%. Temos muito a avançar. Esses números, eles representam um pequeno avanço na comparação com os mandatos passados, com a última legislatura. Mas ainda é motivo de muita vergonha, não só para Minas Gerais, como para o Brasil. Sem representatividade não há democracia plena. Então, nós precisamos buscar estratégias, mecanismos para que, de fato, a política seja representada por mais mulheres e por mais negros e negras, para que assim a gente possa promover justiça social. Queria destacar que o nosso mandato é um mandato que atua focado na promoção, na proteção e na busca da valorização das nossas mulheres, para que nós tenhamos mais mulheres nos espaços de decisão, na política, em outras esferas, e para que as ditas minorias possam ocupar tribunas como essa aqui, para levar não só a voz, o apelo, mas promover igualdade e representatividade. Nós estamos no 3º ano dessa legislatura. Alguns colegas e algumas colegas se unem a nós a partir de agora. Temos alguns avanços, apesar de não fazerem frente aos enormes desafios postos aqui no nosso Estado. Mas queria destacar que, em 2023, nós criamos a primeira lei estadual de combate à violência política contra a mulher. E agora, em 2025, em janeiro de 2025, foi sancionado o Estatuto da Igualdade Racial, fruto de um trabalho enorme e de muita participação popular, envolvendo os povos e comunidades tradicionais de todas as regiões do Estado. Esse texto do Estatuto é um texto de elaboração conjunta da bancada das mulheres negras dessa casa. É de minha autoria, é de autoria da deputada Andréia de Jesus, presente aqui no plenário, da deputada Leninha, nossa vice-presidente da casa, e da ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo. E aqui eu preciso, mais uma vez, agradecer e registrar meus agradecimentos à mesa diretora dessa casa, especialmente destacando a atuação do presidente Tadeu, que trabalhou incansavelmente, corajosamente, para que fosse possível essa legislação sair vitoriosa com a aprovação aqui na casa do Estatuto,
que demandou não só muita articulação, como foi também possível realizar um seminário legislativo que percorreu todas as regiões do Estado, dando voz, dando vez, dando oportunidade de participação para essa comunidade. E eu estou muito feliz, André, da gente ter podido, no mês de janeiro, celebrar mais essa vitória da nossa construção conjunta e coletiva aqui na casa, com a participação de muitas pessoas. Quando as mulheres negras estão no poder, o povo negro tem as suas demandas históricas atendidas. E os nossos pares, quando a gente tem a solidariedade, o compromisso de luta, o compromisso de valorização e de respeito, a casa avança, o Estado avança e as desigualdades diminuem. Como coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, também coordenadora da Frente Parlamentar pela Primeira Infância e presidenta da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, eu queria registrar aqui também um avanço que tivemos ao longo do recesso parlamentar, que foi a sanção da Lei 25.077 de 2024, de minha autoria, que determina prioridade na adoção para crianças e adolescentes com deficiência, grupos de irmãos ou filhos de vítimas do feminicídio e da violência doméstica. Um dado importante que eu queria compartilhar. De janeiro a novembro de 2024, foram mais de 330 tentativas de feminicídio e 156 mulheres vítimas no estado de Minas Gerais. A cada 6 horas, uma mulher morre no Brasil assassinada pelo simples fato de ser mulher. 140 mulheres são assassinadas por dia no mundo por alguém da sua família. Os lares, que deveriam ser o lugar mais seguro para cada um de nós, é um dos lugares mais inseguros para meninas, mulheres e crianças. Esta casa tem um papel fundamental no enfrentamento à violência contra a mulher. E enquanto eu estiver aqui, em quaisquer das posições que eu estiver, estarei 24 horas trabalhando com o compromisso de fazer com que esses números sejam superados. Não é possível continuarmos com esse volume de mulheres que estão sendo ameaçadas, estão sendo mortas, estão sendo coagidas pelo simples fato de ser mulher. Esse é um compromisso que tem, é um compromisso desta casa. Nós somos vozes dessas mulheres por todo o estado de Minas Gerais. Quando as mulheres sofrem, direta ou indiretamente, também sofrem as nossas crianças. Dados do painel do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento revelam que, atualmente, 666 crianças e adolescentes estão disponíveis ou vinculadas para adoção. Desse total, 22% possuem algum tipo de deficiência e 414 têm pelo menos um irmão. Como prevê o artigo da Constituição Federal, o artigo 227, conhecido como 227, crianças e adolescentes precisam ser prioridade absoluta. Essa é minha luta, e eu conto com o apoio de todos e todas aqui para assegurar e fortalecer o Estatuto da Criança e do Adolescente, garantindo dignidade, promoção e proteção para as nossas crianças. Outro dado importante, que é preciso chamar a atenção aqui nessa tribuna, é que 150 pessoas morreram na BR-381 no ano de 2024. Pais, mães, filhos, avós, amigos perderam a vida e tiveram suas famílias dilaceradas. 150 pessoas em uma só estrada, a rodovia da morte. Graças ao empenho do governo federal e do presidente Lula, foi sancionada a concessão da BR-381 em janeiro, com investimento que perpassa aí cerca de 10 bilhões de reais, vai possibilitar as obras de duplicação do trecho que vai de Belo Horizonte a Governador Valadares. Eu percorro esse trecho praticamente toda semana, quando me desloco para a região do Médio Piracicaba. 21 cidades mineiras serão beneficiadas, em especial o Vale do Aço e a região do Médio Piracicaba. Muito em breve, espero poder ver o apelido da rodovia da morte ficar no passado e a gente poder celebrar muitas vidas que percorrem por ali, assim como muita riqueza
que fortalece, inclusive, o PIB do nosso estado, percorrendo essa BR, essa rodovia, que precisa ser superada. Queria destacar também que janeiro foi um mês importante, onde o Lula também, nosso presidente, sancionou a renegociação das dívidas do Estado, o Propag. Já foi falado aqui em outras oportunidades, já foi falado aqui na nossa sessão de abertura, mas a gente espera, né, Bela, mais do que nunca, que esse trabalho do Propag siga adiante. E aqui no Estado a gente tem que celebrar também a atuação do nosso bloco, do Bloco Democracia e Luta, que denunciou a ineficiência do governo do Estado frente à resolução dessa dívida do nosso Estado. Fez aqui a oposição frente ao regime de recuperação fiscal, que não resolveria o problema do Estado e ainda penalizaria muito os mineiros e as mineiras pela redução das políticas sociais, das políticas públicas, comprometendo, inclusive, os servidores públicos, que são fundamentais para a entrega das políticas públicas. Queria também destacar que nós estamos saindo do mês de janeiro, um mês onde nós tivemos muitas mortes por soterramento, por problemas ligados aí às fortes chuvas, que demonstram a necessidade de uma atuação forte do Legislativo e do Governo do Estado nas emergências climáticas, pauta que foi motivo de discussão ao longo do semestre passado aqui na Casa, e que, apesar da ignorância de alguns negacionistas, a gente precisa trabalhar com o fortalecimento de políticas públicas. Então, queria destacar que a gente também vem trabalhando forte nessa questão do enfrentamento às crises climáticas, e queria destacar aqui a necessidade urgente de pautar o PL 3.389, de 2021, um PL de minha autoria, que decreta o estado de emergência climática no estado de Minas Gerais e estabelece diretrizes, ações e recursos para o enfrentamento dessa situação que impacta muitas vidas no nosso estado. Queria já aproveitar a oportunidade para convidar toda a nossa Assembleia Legislativa de Minas Gerais, os mineiros e mineiras, para a discussão do Sempre Vivas 2025, que vai trazer como tema principal mulheres e emergências climáticas, protagonismo, construção da resiliência e justiça climática aqui no nosso estado. E não posso encerrar aqui a minha fala hoje sem destacar a triste situação de Brumadinho. Dia 25 de janeiro, completou 6 anos do rompimento da barragem da Vale, um verdadeiro crime ambiental, com 272 vítimas, 272 pessoas que foram soterradas pela lama da Vale, e que até hoje não tem nenhuma pessoa punida. Estivemos reunidos com a Regina, em nome da Regina, mãe de uma das joias soterradas, da Priscila. Queria aqui cumprimentar todas as famílias, demonstrar nossa solidariedade, mas reafirmar que nós não esqueceremos das vítimas desse crime e não aceitaremos o descaso e a falta de compromisso da punição daqueles que seguem comprometendo outras vidas a partir da não punição do crime de Brumadinho. Lá em Brumadinho, além do que a família tem hoje, que são as memórias irreparáveis das vítimas, a gente ainda tem vários problemas de saúde pública aumentando. A Fiocruz mostrou, em janeiro, que 100% das crianças avaliadas possuem no sangue algum tipo de metal pesado, fruto da herança desse crime. Então, presidente, eu queria destacar alguns aqui dos compromissos e, principalmente, da necessidade de uma atuação altiva da Assembleia Legislativa para que nós possamos fazer com que injustiças sejam reparadas e que a gente tenha esses compromissos prioritários aqui na Casa. Eu queria, mais uma vez, desejar a cada um e a cada um de nós, colegas deputados aqui da Casa, sucesso nesse biênio, que a gente possa alcançar aí bons resultados para a nossa população do Estado de Minas Gerais. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Ana Paula Siqueira. Com a palavra, o deputado Betão. Boa tarde, senhor presidente, Betinho Pinto Coelho,
deputados, deputadas, trabalhadores aqui da Assembleia Legislativa e todos aqueles que nos assistem aí pelas redes sociais ou pela TV Assembleia, TV que atinge boa parte dos municípios de Minas Gerais, que tem grande audiência. Mas, senhor presidente, eu estou vindo aqui nessa tribuna hoje me manifestar a minha profunda indignação e o veemente repúdio à proposta ultrajante apresentada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nessa terça-feira, passada, dia 4 de fevereiro. O Trump ele sugere a retirada permanente dos palestinos da faixa de Gaza, com o intuito de que os Estados Unidos assumam o controle do território, transformando numa espécie de Riviera do Oriente Médio. E essas declarações elas foram feitas ao lado do decadente premier israelense, Netanyahu, na Casa Branca, onde Trump disse que seu país poderia reconstruir Gaza e manter uma posição de posse de longo prazo. Anexado isso aí, a intenção de tomar o Canal do Panamá, de tornar o Canadá como mais um estado dos Estados Unidos, e mais outras bravatas que ele sai falando por aí. Mas você imagina o caráter que esse governo está trazendo para o mundo. O Golfo do México, que vai virar Golfo da América, só na cabeça dele. Então, tal proposta, e eu, como membro efetivo, espero que continue da Comissão de Direitos Humanos, essa proposta ela não apenas fere os mais básicos princípios dos direitos humanos, como também representa uma afronta diretamente ao direito de autodeterminação dos povos, neste caso, o direito dos palestinos. A ideia de deslocar pelo uso da força, são praticamente 2,5 milhões de habitantes naquela área. Então, a ideia de deslocar pelo uso da força, da violência e da guerra uma população inteira do seu território é inadmissível e remete a práticas mais sombrias de limpeza étnica e de genocídio que a história já testemunhou. E é imperativo relembrar também que, ao longo das últimas décadas, os palestinos têm sofrido uma contínua e injusta perda de seus territórios devido à expansão dos assentamentos israelenses. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, todo mundo deve conhecer aquele mapa que sempre passa nas redes sociais, explicando como que a criação do Estado de Israel depois foi se expandindo e fragmentando o território palestino. O Donald Trump, ele disse, vou abrir aspas aqui, em vez de os palestinos terem que voltar e reconstruí-la, os Estados Unidos vão assumir a faixa de Gaza e fazer algo com ela. Vamos tomar conta, diz o Trump, sugerindo que a infraestrutura destruída seja substituída por projetos financiados pelos Estados Unidos, que, com certeza, têm relação com os amigos bilionários que fazem parte da família aí de Donald Trump. Em outro momento, aqui mesmo, neste mesmo lugar, eu apresentei uma proposta, uma discussão polêmica que existe dentro do movimento sindical, ou dentro do próprio partido, do que fazer naquela região. Porque essa proposta de 2 estados, que vem desde a conferência lá de Oslo, ela não tem funcionado. Então, cresce uma proposta, inclusive entre o povo palestino e o povo israelense, o povo, não o Netanyahu, mas o povo, da criação de um Estado único, um Estado laico e democrático em toda a região da Palestina histórica. Nós fizemos até uma audiência pública sobre esse tema aqui na Assembleia Legislativa. O Estado único ele representa uma alternativa democrática, substituindo a ocupação militar e o apartheid
por um regime de cidadania igualitária. Enquanto Israel continuar sua política expansionista e genocida, os palestinos jamais terão um território viável. Então, essa concepção ela encontra um respaldo na perspectiva palestina, que vê a atual política de Israel como um regime de apartheid e de genocídio contra o povo palestino, especialmente na faixa de Gaza. A comunidade internacional tem se expressado, né, em várias partes do mundo, praticamente todos os países, né, inclusive os jornais da burguesia, né, têm se colocado contrário a essa afirmação que Trump fez hoje. Então, nós não podemos permanecer calados diante de tamanha afronta à dignidade humana, ao direito internacional e ao genocídio. Devemos nos posicionar firmemente contra qualquer iniciativa que vise a desumanização e deslocamento forçado de populações, no caso, essa que nós estamos discutindo. Chama atenção também porque, dentre as bravatas que Trump fala, né, tem a da deportação, né, e a deportação de muitos brasileiros. E, dentre esses muitos brasileiros, né, muitos são mineiros. Apesar de que ele não vá conseguir, né, fazer a deportação de 11 milhões de estrangeiros que vivem ilegalmente nos Estados Unidos, não vai chegar nem perto disso, mas eles estão fazendo uma deportação, uma caça, né, às pessoas lá dentro dos Estados Unidos, que vai afetar, inclusive, a economia dos Estados Unidos. Muitos operários que são imigrantes, que trabalham, né, nas construções, na construção imobiliária dos Estados Unidos, estão se escondendo, estão fugindo para não serem deportados. A gente sabe que, historicamente, aqui em Minas Gerais, a região, principalmente ali de Governador Valadares, enviam milhares e milhares de mineiros para os Estados Unidos e que sustentam, inclusive, a economia da região de Governador Valadares. É um processo histórico que vem desde a Segunda Guerra Mundial, né, com a exploração da mica, né, da malacacheta, naquela região, para poder atender os interesses do Exército americano. Então, muitos e muitos mineiros estão sofrendo e vão sofrer com essa deportação que está sendo feita de qualquer forma e que traduz um pouco a política. Apesar de lembrar, né, que quem fez a maior deportação nos últimos 16 anos foi o democrata Barack Obama, né? Ele conseguiu deportar quase 3 milhões de pessoas naquele período, mas não nessas condições que ele tem feito, principalmente com os brasileiros, né, que chegaram aqui algemados, acorrentados, num avião, né, que não estava funcionando direito, que não tinha ar-condicionado, parado em Manaus, imagina. Né, e aquela primeira leva de deportados se rebelou dentro do avião e conseguiram sair de lá, e foi aí que a Polícia Federal, o governo Lula, mandou retirar as algemas imediatamente das mãos e as correntes dos pés. Portanto, senhoras e senhores deputados, nós vamos apresentar, assim que as comissões estiverem prontas, né, para o funcionamento, alguns requerimentos, inclusive uma que seja realizada audiência pública para debater o contexto de violações de direitos humanos promovidos pelo governo Donald Trump, por meio de processos de deportação violentos, humilhantes e vexatórios, e que atinge boa parte da comunidade brasileira e da comunidade mineira nesse momento. Né? E também alguns requerimentos para encaminhar à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social pedido de informações sobre as ações desenvolvidas pelo Comitê Estadual de Atenção ao Migrante, Refugiado e Apátrida, ao enfrentamento do tráfico de pessoas e à erradicação do trabalho escravo de Minas Gerais. O Comitrate, né, que voltou a funcionar há pouco tempo, para acolher e assegurar os direitos dos brasileiros deportados. Além disso, também é um requerimento que seja formulada manifestação de repúdio ao governador Romeu Zema, pela sua recente declaração, né, que se omite o problema para ele, não é a pessoa vir acorrentada, vir algemada, né, o problema para ele são as condições aqui no país. E também ao secretário de Estado do Governo, à Secretaria, um pedido de informações sobre as ações
que estão sendo realizados pelo governo de Minas Gerais para acolher e mitigar os danos decorrentes do processo de deportação violento e humilhante promovido pelo governo Donald Trump. Lembrando que a maioria das deportações, né, passam pelo aeroporto de Confins, aqui em Belo Horizonte, e depois as pessoas são encaminhadas para outros aeroportos, para outros estados. Deputada Ana Paula, quer fazer uma parte, deputada? Betão, obrigada, deputado Betão. Queria aqui dizer das importantes pautas que você está trazendo, dos problemas que a gente tem, né, não apenas no estado de Minas Gerais, no Brasil e no mundo, né, com essas atrocidades que já se apresentam aí com o governo dos Estados Unidos, mas eu queria aqui também saudar a presença do vereador eleito do município de Viçosa, Rafael Gustavo, o vereador mais votado da região, né, de Viçosa, que vem trazendo para a Câmara uma expectativa muito alta, Rafael, de um trabalho voltado para a força da periferia, das juventudes, da comunidade LGBT. Eu tenho certeza que você aqui, presente, representando todos os vereadores e vereadoras do Estado de Minas Gerais, vai fazer um belíssimo trabalho e vai contar aqui com essa Casa Legislativa. Obrigada pela presença, obrigada, Betão, pela parte. Obrigado, deputada Ana. Também aqui registrar a presença, mandar um abraço aqui para o nosso vereador lá de Viçosa, Rafael, né, com o qual nos encontramos ontem, né, com ele e com a vereadora Jamile. Deputada Bela havia solicitado uma parte daí da cadeira. Obrigada, Betão. Primeiro, cumprimentar a sua fala tão lúcida sobre o tema de Israel. A gente tem que nomear aquilo da forma como é. Um genocídio contra o povo palestino que, desde o primeiro dia, foi apoiado também pelos Estados Unidos. Então, não tem nenhum cabimento que lá se transforme em uma zona ocupada pelos Estados Unidos depois que o Estado de Israel fez toda a destruição, o arrasamento daquela região. Porque eles atuaram em consórcio, como são grandes parceiros econômicos, parceiros, inclusive, ideológicos hoje no mundo. A posição da comunidade internacional, que já foi expressa, inclusive, pelo presidente Lula, é de que Palestina deve ser um Estado soberano do povo palestino e que a gente consiga lutar e construir isso. Eu, na minha fala, não mencionei muito os crimes da mineração, mas precisava falar, nesse início de ano, sobre as vítimas fatais e as pessoas que perderam tudo devido às fortes chuvas e, na verdade, à desigualdade urbana que fez com que casas fossem arrastadas, casas fossem inundadas e desabassem. Isso provocou muitas mortes em Minas Gerais, especialmente no Vale do Aço. E eu estive com a população do Vale do Aço recentemente, e não posso deixar aqui de deixar o meu repúdio ao fato de que o governo do Estado hoje não tem nenhum investimento numa política de prevenção ao risco. O governo federal já havia mandado para a cidade de Patinga 10 milhões de reais para se fazer prevenção de risco e tratamento de encostas. O governo de Minas Gerais tem 227 milhões de reais contingenciados no Fundo Estadual de Habitação, coisa que eu denunciei, sem estar construindo nenhuma casa e nem investindo em melhorias habitacionais nessas zonas periféricas, que são as mais afetadas pelas chuvas extremas. Isso é importante lembrar. E dizer que nós temos um projeto de lei que também considero muito importante que continue a tramitar e que seja aprovado, que prevê direitos dos atingidos pelas mudanças climáticas extremas. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Bela. Senhor presidente, eu encerro por aqui o nosso pronunciamento. Obrigado. Obrigado, deputado Betão. Com a palavra, o deputado Eduardo Azevedo. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos demais parlamentares que se encontram na casa, servidores da casa e aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia, bem como pelos canais das redes sociais da Assembleia. Não tem como você plantar batata
e colher cenoura. Nem tampouco você plantar maçã e colher laranja. Tudo aquilo que se planta será colhido. E nós estamos encaminhando agora para o 3º ano desse desgoverno. E após várias tratativas negativas do governo em aumentar impostos, em inchar cada vez mais a máquina pública com ministérios para poder alocar a sua companheirada, nós estamos vendo aí o resultado danoso que, infelizmente, o governo federal tem causado no Brasil. O preço dos alimentos tem disparado de forma que ninguém mais consegue controlar. Cito aqui, porque Minas Gerais é referência mundial na produção de café, eu nunca vi, na história, o café chegar a esse preço tão elevado. Mas tudo que se planta, se colhe. E hoje nós estamos vivendo um verdadeiro caos dentro do nosso país, através do aumento de impostos. O Estado ele tem que se tornar cada vez mais eficiente. O Estado ele não pode impor a sua mão pesada sobre quem investe e sobre quem empreende. E durante todo esse período, desse desgoverno, nós temos visto ataques ao agro, ataques a mineradoras, ataques a quem realmente produz dentro do Brasil. Porque quando você observa detalhadamente toda a riqueza que existe dentro desse país, ela é oriunda da iniciativa privada. O poder público, eu afirmo e reafirmo, ele não produz riqueza nenhuma. Muito pelo contrário, ele só consome. A Assembleia Legislativa só consome, o Congresso Nacional só consome, a Prefeitura só consome, câmaras municipais só consomem. Quem realmente produz dentro do país chama-se iniciativa privada. E tem uma palavra que ela é um fantasma para todo brasileiro. E quando eu venho aqui nessa tribuna para poder falar a respeito disso, eu não vejo as pessoas falarem, eu não vejo as pessoas defenderem, eu não vejo a grande mídia ou a grande imprensa dar publicidade a isso que é extremamente importante. Porque nós estamos vendo aqui a economia do Brasil afundar. O Brasil não aguenta mais esse desgoverno. Estamos indo de mal a pior. E detalhe, a pior palavra que o brasileiro quer ouvir falar chama-se recessão. E fazendo uma rápida pesquisa, não veio de nenhum dado político, veio de um economista, chefe de um grande banco do Brasil, um banco privado de muito renome, que é do Banco Bradesco, Fernando Honorato. E após fazer alguns estudos, ele chegou à conclusão que me chamou muito a atenção, que diz o seguinte: Bradesco alerta que o Brasil deve entrar em recessão já em 2025. Estamos começando a colher aquilo que o desgoverno tem plantado. Colocado a mão pesada sobre quem empreende. Aumentar a alíquota de imposto, esse não é o caminho para a prosperidade de um país. O menos é mais. Porque quanto menor é uma carga tributária em cima de quem empreende, mais e mais ele tem capacidade de crescer e de investir. Mas, infelizmente, essa não é a política desse atual desgoverno. A política desse atual desgoverno é formar massa de manobra. É comprar a população menos favorecida através do assistencialismo. E quando eu falo de assistencialismo, eu não sou contra o assistencialismo. Em casos mais extremos, há sim a necessidade de existir o assistencialismo. Em casos mais extremos. Mas quando você começa a disponibilizar Bolsa Família, Auxílio Gás, Bolsa isso, Bolsa aquilo, para poder tentar comprar as pessoas, nós vemos que realmente é uma situação desastrosa. Mas sabe por que esse desgoverno não quer que as pessoas cresçam? E essa deveria ser a principal bandeira que nós devemos abraçar. Sabe por quê?
Porque a população menos favorecida, ela se torna completamente dependente do poder público. Mas quando nós estamos aqui, trabalhando para a redução da carga tributária de quem empreende, votando contra aumento de impostos, quando foi pautado aqui na Assembleia o aumento do ICM, eu votei contra. Voto contra todo e qualquer tipo de aumento de imposto. Quando nós diminuímos os impostos, nós damos a oportunidade para que o Estado, para que o país possa crescer cada vez mais. Agindo assim, a economia vai prosperar. Mas não é isso que eles pensam. Eles querem enganar a pão e circo a população com assistencialismo, porque enquanto assim a população estiver dessa forma, tudo está bem. Mas nós vimos aqui, através de uma matéria de um economista, de um grande banco renomado, que já se prevê uma grande recessão, o fantasma da recessão para o Brasil, já a partir do segundo trimestre. Um absurdo. Isso que nós vemos. Mas, lembre-se que quando a economia prospera, quando a oferta de geração de emprego está em alta, o poder público é automaticamente desafogado. Óbvio, quando você pergunta qual é o melhor programa social que nós, como políticos, podemos deixar para a população, é o Bolsa Família? Não. É o Auxílio Gás? Não. Eles são necessários? Sim. Mas o melhor programa social que nós precisamos deixar para a população chama-se geração de emprego e renda. E quando nós assim o fazemos, nós desafogamos o poder público. Sabe por quê? Porque quando você consegue melhorar o poder aquisitivo da população, melhorar a renda per capita de um país ou de um estado, você já parou para pensar? Aquela pessoa, ela vai ter condição de poder comprar a sua moto. Ela vai ter condição de poder usar o motorista de aplicativo automaticamente desafogando o transporte público. Quando você aumenta o poder aquisitivo do brasileiro, ele vai poder passar a deixar o filho dele frequentar uma escola particular e vai desafogar a rede pública. Quando você aumenta o poder aquisitivo do brasileiro, ele vai ter condição de pagar um plano de saúde e não vai ser mais dependente de usar a UPA ou a Unidade Básica de Saúde. É assim que funciona, é o menos gerando mais. Mas, infelizmente, esse desgoverno tem colocado a mão pesada sobre quem empreende. Isso eu escutava desde a época da minha campanha, que se o nosso atual presidente voltasse à cena do crime, muitas pessoas deixariam de investir. E é isso que nós estamos vendo agora. Muitos deixaram de investir. E essa recessão que está prestes a chegar no Brasil, que nós não queríamos que chegasse, de forma alguma, que o desemprego era um fantasma que assola as famílias brasileiras, ela é desencadeada simplesmente pela falta de investimento. As pessoas não querem mais investir no Brasil. Não existe mais capital estrangeiro no país. Quem vai querer investir num governo corrupto? E também pela desaceleração da economia. O poder de compra do brasileiro diminuiu. E aqui nós ficamos tristes ao perceber que o Banco Bradesco, uma instituição que não é política, vem alertar que nós estamos caminhando para uma recessão que deve começar a partir do segundo semestre. Fruto de um governo canalha, de um governo opressor, que só preocupa em arrecadar, arrecadar, arrecadar. Enquanto isso, quem realmente empreende não consegue mais empreender no Brasil. É triste você ver pessoas subirem a essa tribuna para poder atacar o agro. Tudo que provém na nossa mesa vem do agro. É triste você ver pessoas vir aqui atacar as mineradoras. Quando existe qualquer irregularidade, qualquer crime, tem que ser punido mesmo. Mas você já imaginou se as mineradoras realmente deixassem de existir dentro do estado de Minas Gerais?
a quantidade de famílias que estariam desempregadas e que não teriam condição de poder trabalhar e levar o sustento para a sua casa. E é isso que sempre nós precisamos levantar para defender o livre mercado. A oportunidade de pessoas, seja ele pequeno, grande, médio, empresário, poder empreender, poder fazer com que a cadeia produtiva do Brasil cresça, fazer com que ele ofereça emprego, dignidade para as pessoas. Porque se você realmente perguntar para quem está lá na ponta, para o cidadão brasileiro, ele não quer viver de assistencialismo. Se você chegar a perguntar para um pai de família, ele não quer viver nessas condições, dependendo de levar o seu sustento através de um programa assistencial do governo. Não, ele não quer isso. Ele quer ter a oportunidade de acordar de manhã, poder trabalhar, levar o seu salário digno no final do mês e poder sustentar a sua família. Mas o que nós vemos no Brasil hoje é uma inversão de valores, onde quem gera emprego, onde quem gera riqueza, onde quem faz a cadeia produtiva do país crescer é o vilão. Mas aqueles que realmente prejudicam a nação são os heróis. Então, aqui finalizo o meu pronunciamento nessa tarde, o primeiro do ano, com o pesar de solicitar que Deus tenha misericórdia do Brasil, para que nós não venhamos a viver um fantasma da recessão que vai assolar famílias, que vai fechar empresas e que vai colocar muitos brasileiros desempregados por causa da irresponsabilidade, da inconsequência, da falta de preparo de um governo completamente desqualificado, completamente despreparado. Afinal de contas, diga-me com quem andas, que direi quem tu és. Eu nunca vi esse sujeito que está na presidência da República trabalhar. Muito pelo contrário. Desde quando eu era criança, eu só via o Lula no meio de manifestação e de greve. Nunca vi esse sujeito realmente trabalhar e produzir alguma coisa. Então, se hoje nós temos um cara desse nível na presidência, como que ele vai estar preocupado em produzir alguma coisa para o país no qual ele é presidente? Muito pelo contrário. Ele não quer produzir nada do Brasil, não. Ele quer sugar, ele quer acabar com o nosso país, e assim tem feito. Aquilo que o PT plantou desde o início do seu mandato está sendo colhido agora, onde nós poderemos estar enfrentando uma séria recessão que vai realmente prejudicar o nosso país. Então, eu digo que Deus tenha misericórdia desse país até que esse governo possa passar. Obrigado, deputado Eduardo Azevedo. Quero aqui fazer o registro aqui nas galerias da casa do vereador Mida Roseira e vereador Ed Caetano, da cidade de Extrema. Com a palavra, o deputado Leleco Pimentel. Com a palavra, o deputado Leleco Pimentel. Na sua ausência, com a palavra, o deputado Elismar Prado. Hoje, dia 5/2, Dia Nacional da Mamografia, não poderia deixar de registrar alguns dados, informações importantes. Nesse Dia Nacional da Mamografia, o acesso aos exames de mamografia são extremamente deficitários no estado de Minas Gerais, quando o ideal seria uma cobertura de pelo menos, no mínimo, 70%, em Minas Gerais nós temos apenas 30% de cobertura. Temos municípios com 20%, 25%. Muito, muito abaixo do preconizado pela Organização Mundial de Saúde. E qual a consequência disso? Morte das nossas mulheres. O câncer de mama é o que mais acomete e é o que mais mata as mulheres em Minas Gerais, no Brasil. Temos dados oficiais aqui do ano de 2022. Só em 2022, em Minas Gerais,
foram a óbito 1.793 mulheres em razão do câncer de mama. E o que é mais cruel, grande parte dessas mortes poderiam ser evitadas, porque é um tipo de câncer que tem 95% de chances de cura, se houver a devida atenção, prevenção e diagnóstico precoce. É muito grave, né? E apesar da ausência do Estado no enfrentamento ao câncer, estamos tentando mudar essa triste realidade e essa triste história da doença em Minas Gerais, né? Junto com o deputado federal Wellington Prado, que é o criador e fundador da Comissão de Combate ao Câncer, eu sou presidente da mesma comissão aqui na Assembleia. Temos realizado um trabalho de muitos resultados e um trabalho realmente muito consistente. Até o momento, já investimos mais de 200 milhões das nossas emendas impositivas para o enfrentamento ao câncer em Minas Gerais. O trabalho, o serviço mais recente é a nossa parceria com a Santa Casa de BH, que é referência para todo o Brasil. É um serviço mais recente. Já realizamos através da unidade móvel, que atende pelo SUS, gratuito, né? Já 6 cidades mineiras atendidas, 1.383 atendimentos, com a carreta da família mantida com as nossas emendas. E nós temos também o trabalho através do Centro de Prevenção ao Câncer Júlia do Prado, né? O Centro de Prevenção é uma unidade do Hospital de Amor de Barretos, em Minas Gerais. A primeira da história em Minas Gerais, né? O primeiro grande centro da história em Minas Gerais. E esse centro de prevenção foi totalmente construído, totalmente equipado e mantido, custeado com as emendas do deputado federal Wellington Prado. E funciona com a carreta também da prevenção, que faz a busca ativa, que é o Centro de Prevenção sobre Rodas. Já realizamos até o momento 12.589 mamografias, 9.218 exames Papa Nicolau, atendendo pacientes de 17 cidades, de abril a dezembro de 2024. Já ultrapassamos, inclusive, esses números, porque essa semana a carreta da prevenção voltou a rodar nos municípios de Minas Gerais e teremos outros números. Durante todo o mês de Outubro Rosa, por exemplo, o ano passado em Uberlândia, fizemos 1.000 mamografias, 700 exames de colo do útero, né? E esse trabalho não para. É um trabalho em conjunto com o deputado federal Wellington Prado, e eu posso dizer, afirmar com toda certeza, que nós realizamos o maior serviço, a maior política de prevenção ao câncer de toda a história do Estado de Minas Gerais. Os nossos mandatos, não o governo do Estado. O meu mandato, junto com o mandato do deputado Wellington Prado, realiza o maior serviço de prevenção ao câncer de toda a história de Minas Gerais. Trouxemos o Centro de Prevenção do Hospital de Amor de Barretos, em Patrocínio, o outro no noroeste de Minas, Unaí, faremos um outro no Triângulo Mineiro, Uberlândia. As carretas da prevenção estão rodando os municípios, mas os vazios assistenciais são gigantescos, né? Minas Gerais tem 853 municípios e há muito o que ser feito. Infelizmente, os investimentos do Estado são irrisórios. Em razão disso, estou propondo, como presidente e relator da Comissão de Enfrentamento ao Câncer da Assembleia, um projeto de lei para instituir a Política Estadual de Prevenção e Enfrentamento ao Câncer em Minas Gerais, que prevê uma série de ações. Eu destaco, por exemplo, a busca ativa, que é um serviço que, infelizmente, o Estado não realiza. Esses números que eu apresentei aqui no começo, né, que Minas Gerais tem apenas 30% de cobertura de mamografia, deveria ter no mínimo 70%. Esse cenário não muda há mais de uma década.
há mais de 10 anos. Os nossos mandatos que têm mudado essa realidade, fazendo um grande trabalho, um trabalho consistente na prevenção, mas que, infelizmente, não temos aí investimentos do Estado de Minas. Os investimentos são irrisórios. Em razão disso, estou apresentando esse projeto para instituir a política estadual de prevenção e enfrentamento ao câncer, prevendo aí, por exemplo, ações como a busca ativa, né, pelos meios mais eficazes, que é a utilização das unidades móveis, como a gente faz com as nossas carretas da prevenção, né, para fazer o diagnóstico precoce. E diga-se de passagem que no Centro de Prevenção, por exemplo, Centro de Prevenção Júlia do Prado, em Patrocínio, 70% dos casos de câncer em fase inicial, nós já tratamos direto na unidade, tirando dessa estrada dolorosa esses pacientes, né? Cerca de 300 municípios de Minas Gerais enviam seus pacientes, cerca de 15 mil pacientes por ano para São Paulo, para Barretos. É uma verdadeira via crucis, uma estrada dolorosa realmente. Eles fazem procedimentos muito invasivos e imaginem só, pegam toda essa estrada, o caminho de volta para casa. Então é muito sofrimento que a gente tem assistido. E se a gente tiver políticas de prevenção, busca ativa, diagnóstico precoce, você vai realmente salvar vidas, você vai curar, vai evitar sofrimento, vai evitar gastos dispendiosos para o Estado. Por isso, a gente exige que o Estado de Minas apresente um plano de enfrentamento ao câncer em Minas Gerais, coloque recursos, e através dessa política estadual que eu estou propondo em Minas Gerais, nós propomos que o Estado faça investimentos também na busca ativa, na criação dos centros de prevenção ao câncer e que seja regionalizado, para que a gente tenha esse diagnóstico mais acessível aos pacientes, porque, infelizmente, as distâncias são de centenas de quilômetros, os municípios não têm serviços desse tipo, e nós estamos apresentando, inclusive, essa proposta, essa provocação ao governo do Estado, para que ele possa cuidar, pelo menos, dos tipos de câncer mais incidentes, como câncer de mama, colo do útero, próstata, pele e também o pediátrico. Quero aproveitar aqui, ceder ainda em tempo, uma parte para a deputada André de Jesus. Obrigada, deputada Elismar. Parabéns pelo seu trabalho incansável aí no enfrentamento ao câncer. Obrigado. A oncologia é uma necessidade no estado inteiro, então parabéns também pela carreta, o ônibus, que circula e leva a oportunidade das pessoas ter uma vida com mais dignidade. Eu pedi à parte, deputado, porque acho importante registrar no dia de hoje iniciativas importantes do nosso mandato, no sentido de enfrentar violações de direitos humanos, infelizmente praticadas por agentes de segurança pública. E aqui eu queria registrar que nós protocolamos um projeto de lei aqui na Casa, 3.260, de 2025, ainda no período de recesso, em janeiro, para evitar que histórias como de um jovem de Santa Luzia, também com comprometimento da saúde mental, foi chamada a Polícia Militar para ajudar esse jovem, evitar que ele suicidasse. Infelizmente, a polícia chegou e matou esse jovem de frente à mãe. O mesmo aconteceu com Itainara, em Governador Valadares, que também, para defender o irmão com autismo, infelizmente, teve a vida ceifada por falta de treinamento e cuidado da Polícia Militar ao enfrentar, lidar com situações com pessoas que têm autismo, espectro autismo e outras doenças que podem acometer conduta das pessoas. Então, nós protocolamos um projeto de lei que leva o nome da Tainara, justamente para que amplie o treinamento da polícia, de agentes de segurança pública, para saber lidar com situações como essa. Nós avançamos aqui na Casa com colar para garantir que as pessoas que precisam de atendimento
diferenciado não sofram o que essas mães estão sofrendo hoje, de ter perdido os filhos por ação de policiais não treinados e despreparados para lidar com pessoas que precisam de cuidar do Estado e não de ter a vida ceifada. Obrigada, deputado, e sigo também apoiando as ações de Vossa Excelência. Obrigado, deputada. Eu que agradeço, parabenizo também. Retomando aqui, só para concluir, portanto, hoje, Dia Nacional da Mamografia, dia 5/2, ontem, 4/2, Dia Mundial de Combate ao Câncer. É a segunda doença que mais mata no Brasil. Infelizmente, estamos caminhando para que seja a primeira doença que mais matará no Brasil, em Minas Gerais, obviamente, né? Em muitos municípios de Minas Gerais já é a primeira causa-morte, o câncer, né? E a gente precisa, como eu disse aqui, reiterando, de políticas de prevenção. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa história junto com o deputado Wellington Prado, que está deixando um legado para o Brasil, que criou e preside a primeira Comissão de Combate ao Câncer do Brasil, que aprovou a Política Nacional de Enfrentamento ao Câncer, né, que prevê toda a jornada do paciente, quimioterapia, fisioterapia, apoio psicológico, medicamentos, ou seja, toda a jornada do paciente, né, prevendo, através dessa lei, né, da Política Nacional de Enfrentamento ao Câncer, um verdadeiro marco regulatório que trata dessa questão tão séria e que não havia ainda na história do país uma legislação, um marco regulatório para tratar de maneira séria da questão do câncer, né? Então, são muitos casos, infelizmente, os números apontam para um aumento exponencial da doença. São esperados, por exemplo, mais de 704 mil casos novos da doença no Brasil em 2025, além dos milhões que já estão em tratamento. Então, é muito grave. E eu chamo a atenção, novamente, do Estado de Minas Gerais, do Estado, não só do governo, porque nós não mudamos essa realidade há décadas em Minas Gerais, entra governo e sai governo, a cobertura da mamografia gira em torno de 30%, o mínimo deveria ser 70%, e se não fossem as ações do meu mandato, junto com o mandato do deputado federal Wellington Prado, teríamos um verdadeiro caos em Minas Gerais. Já investimos mais de 200 milhões, trouxemos 2 grandes centros de prevenção, né? Os primeiros da história de Minas, né? O mesmo padrão de atendimento, com a gestão de Barreto, São Paulo e Minas Gerais. E estamos aí rodando dezenas de municípios e já fizemos milhares e milhares de exames salvando vidas. Então, portanto, deixar ressaltado aqui e reiterar a nossa cobrança. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Elismar Prado. Com a palavra, deputado Ricardo Campos, que disporá de 3 minutos. Obrigado, presidente, caros colegas deputados, caras colegas deputadas. É com alegria que nós retomamos o trabalho dessa legislatura para trazer ao povo mineiro o nosso compromisso na defesa dos interesses, e especialmente daqueles que mais precisam. Venho aqui trazer as notícias das últimas movimentações, principalmente a favor do povo mineiro do norte de Minas, o qual sonha em ver a duplicação da BR-251, que ali sim também é a rodovia da morte, assim como também teremos a concessão da BR-381, da 116, onde nós realizamos audiência com a NTT, com o apoio do deputado federal Paulo Guedes, com a presença também da NTT, do DENIT, e ali nós discutimos com a população a importância dessa concessão, que vai garantir a ampliação das vias, a duplicação da 251, vai garantir o acesso às serras de Francisco Sá, à Serra de Salinas, e, quem sabe, em breve, podermos sonhar em não termos mais a matança, não termos a mortandade, né, dos nossos trafegantes ali, dos passageiros, cidadãos que trafegam pela 251. Mas venho aqui também trazer, né, um comparativo muito importante daquele que fala que é o rei do chapéu alheio, passando ali pela via
010, que liga a Conceição do Mato Dentro, que liga o Vetor Norte. Nos deparamos com a propaganda que o governo de Minas faz com dinheiro dos outros. O governo de Minas conta papo de R$1 milhão, de 1 milhão de cirurgias eletivas realizadas no ano de 2024, mas esquece de agradecer, e eu venho aqui agradecer ao presidente Lula, que através do Programa Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas e apoiando os nossos municípios, garantiu 13.600.000 cirurgias eletivas a todo o povo brasileiro no ano de 2024, e em Minas Gerais não foi diferente, garantindo aqui mais de 1 milhão de cirurgias. O nosso mandato tem colocado emenda parlamentar, tem mobilizado os hospitais para garantir que o cidadão possa ter o benefício da cirurgia realizado e possa ter uma condição de vida melhor. Então, contar papo com o chapéu do outro é bom demais, e o presidente Lula, graças a Deus, tem feito o Brasil voltar a ser feliz, tem ajudado o nosso país a transformar. E não é diferente agora também com as UBSs. O governo do Estado propõe uma imersão para fazer as fake news, para vender as ilusões para os diversos prefeitos, mas esquece de falar, deputada Lohana, só para Minas Gerais, no programa Novo PAC, o presidente Lula está garantindo mais de 500 UBSs. 500 UBSs para garantir atendimento, atenção primária, atenção secundária aos povos das nossas comunidades rurais, dos nossos bairros, dos nossos municípios. Obrigado, presidente Lula, por garantir que a saúde em Minas Gerais possa ser melhor graças ao seu governo, porque o que nós vimos aqui em Minas é um governo do Estado que não investe um centavo sequer e fica contando, né, vantagem com chapéu alheio. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Ricardo Campos. Esgotado o prazo destinado à primeira parte, a presidência passa à segunda parte da reunião, com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Comunicações. Das federações partidárias PT, PV, PCdoB e PSOL, Rede, informando a constituição do bloco Democracia e Luta e a indicação do deputado Ulisses Gomes para líder do referido bloco. Da bancada do Partido Liberal, indicando o deputado Bruno Enger para líder da referida bancada. Da Federação PSDB Cidadania e das representações partidárias, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Renovação Democrática, Partido Democrático Trabalhista, Partido Socialista Brasileiro, Solidariedade, Republicanos e Avante, informando a constituição do bloco Avança Minas. Das bancadas do Partido Social Democrático e do Progressista e das representações partidárias União Brasil, Partido da Mobilização Nacional, Partido Novo e Podemos, informando a constituição do Bloco Minas em Frente e a indicação do deputado Cássio Soares para líder do referido bloco. Das deputadas Ana Paula Siqueira, Andréia de Jesus, Amanda Teixeira Dias, Beatriz Cerqueira, Bela Gonçalves, Carol Caram, delegada Sheila, Leninha, Lohana, Lude Falcão e Nayara Rocha, comunicando a indicação da deputada Lohana para líder da bancada feminina. Ciente publique-se. Cópia às comissões e às lideranças. Questão de ordem, presidente. Só um minutinho, tá? Decisão da presidência. A presidência, tendo em vista a aprovação do projeto de lei número 2644 de 2024, do deputado Tito Torres, determina o arquivamento por perda de objeto do projeto de lei número 3.129 de 2024, do deputado João Magalhães,
nos termos do inciso 4º do artigo 180 do Regimento Interno. Mesa da Assembleia, 5 de fevereiro de 2025. A presidência informa que foram aprovados conclusivamente, nos termos do parágrafo 1 do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos número 9.873, 9.875 de 2024 da Comissão de Educação. Publica-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno, Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2025. Com a palavra a deputada Lohana. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos servidores da casa. Presidente, como o senhor acabou de ler, eu tive a honra e a alegria de ter sido indicada pela maior bancada feminina da história da Assembleia Legislativa de Minas Gerais como líder. E aí eu quero citar o nome de todas as deputadas, grandes deputadas. Não tive alegria por questão de tempo de ter o nome de todas, mas as conversas mostraram que essa era uma construção ampla e que a gente tinha esse respaldo. Então, eu quero agradecer a deputada Amanda Teixeira, do PL, a deputada Ana Paula Siqueira, da Rede, a deputada Andréa de Jesus, do PT, assim como a deputada Beatriz Cerqueira, a deputada Bela Gonçalves, do PSOL, Chiara Biondini, do PP, delegada Sheila, do PL, Ione Pinheiro, do União Brasil, Leninha, do PT, Lute Falcão, do Podemos, Maria Clara Marra, do PSDB, Marli Ribeiro, do PL, Nayara Rocha, do PP. Nós recebemos agora também a grande deputada, que com certeza chega aqui na casa para fazer a diferença, deputada Carol Caran, do Avante. Essa é a maior bancada feminina da história da Assembleia e boa parte delas me deu a alegria de assinar essa indicação. E aí, nessa bancada, a gente tem mulheres de todo tipo, Elismar. A gente tem mulheres progressistas, mulheres conservadoras, mulheres do interior, mulheres da capital, mulheres mais jovens e mulheres mais maduras, mulheres com pautas extremamente diferentes entre si, mas nós todas representamos a força das mulheres de Minas Gerais no parlamento, com as suas diferenças, obviamente. Não dá para achar que num estado desse tamanho, cercado de todos os lados por estados diferentes, com características diferentes, que a gente teria representações iguais. Eu tenho certeza, Betinho, que a gente perderia em riqueza se as 15 deputadas da bancada feminina fossem exatamente iguais ou pensassem exatamente igual. E aí, tem muita gente me perguntando como que eu pretendo conduzir esse processo dessa próxima liderança. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer isso juntas. Temos direito a 3 vice-lideranças que estão sendo construídas internamente entre cada uma de nós. Mas antes disso, eu tenho certeza também que a gente vai aprender muito. Aprender com as mulheres que vieram antes de nós aqui na casa e que já ocupam espaços de destaque e nos representam muito. Citar aqui, por exemplo, a nossa Procuradora-Geral da Mulher na Casa, a deputada Ione, a presidenta da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, deputada Ana Paula Siqueira, a procuradora adjunta, deputada delegada Sheila, e a nossa primeira vice-presidenta, deputada Leninha. Para citar apenas 4 mulheres, mas que com certeza eu não vou hesitar em procurar e caminhar de mãos dadas em todo momento de dificuldade, de dúvida, ou que a gente tiver opiniões diferentes que estão conflitando e que a gente precisa decidir para que lado que a gente vai. E mais do que isso, Betinho, presidente, eu entendo que é importante a gente pensar também na nossa história, pensar no que nos trouxe até aqui, pensar no que as mulheres conquistaram quando elas se uniram de forma suprapartidária. Todo mundo sabe quem eu sou. Eu sou uma mulher de centro-esquerda, eu tenho posições claras e não deixei de ser para pedir voto para a liderança da bancada feminina. Mas a liderança da bancada feminina exige uma capacidade de agir de forma suprapartidária. Exige uma capacidade de agir pensando na pauta, muito além do que pensando, muito mais do que pensando naquilo que eu considero que é o mais adequado do ponto de vista ideológico aqui ou acolá. E aí eu tenho 2 exemplos históricos que eu pretendo me inspirar ao longo dessa liderança. Um deles é o momento da bancada do batom, Bruno Engler. A bancada do batom foram as primeiras deputadas e senadoras da Constituinte que se uniram para garantir. Tinha ali deputada e senadora de esquerda, deputada e senadora de direita, deputada e senadora municipalista de pauta regional, e elas se uniram para garantir que na nossa Constituição a gente tivesse alguns direitos que hoje a gente olha, Ricardo, e fala assim, são muito básicos. Peço só mais um minutinho, presidente, por favor.
São direitos muito básicos, como o direito de ser igual perante a lei aos homens, que está no artigo 5º da Constituição e nunca esteve em nenhuma Constituição. Se é tão simples, por que nunca esteve? Elas conseguiram. Para além disso, elas conseguiram o direito à licença maternidade de 120 dias e tantas outras pautas. E mais recentemente, a bancada feminina do Congresso, com mulheres de direita e de esquerda, e nesse momento mais polarizadas, como a gente tem visto nos últimos anos, se uniu, Betinho, para garantir o auxílio emergencial em dobro para as mulheres que são também mães solo. Foi um projeto de uma deputada do PSOL, relatado por uma deputada do Podemos, como é a Lúcia Falcão aqui na casa, como é a Bela Gonçalves do PSOL. Elas sentaram, elas construíram, elas lutaram, elas impuseram ao governo, elas impuseram, inclusive para os outros colegas parlamentares, elas discutiram e mostraram que isso era fundamental. Mulheres de cores ideológicas muito diferentes. Então, é por aí que a gente vai. Eu estou muito feliz, muito orgulhosa, muito grata da nossa bancada feminina, muito grata por estar à frente nessa liderança e com a certeza que, com a ajuda das mulheres que vieram antes de mim, a gente vai conseguir chegar muito longe. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Lohana. Não tenho dúvida da sua competência aí à frente dessa liderança. Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Ricardo Campos. Havia me inscrito anteriormente, mas faz muito jus, né, a fala da deputada Lohana. Quero aqui cumprimentar a deputada Lohana, cumprimentar toda a bancada feminina por essa grande escolha, né, da nossa grande colega Lohana para representar essa bancada, que tem sido muito representativa e tem tido grande capacidade de trazer os avanços que o Parlamento Mineiro precisa, merece, e pode ter certeza, Lohana, que só engrandece essa casa, e pode ter certeza que aquilo que a bancada tem pautado tem sido prioridade para o nosso mandato apoiar, uma vez que nós sabemos do grau de compromisso público e democrático que essas colegas, e principalmente você agora nessa condição de líder, né, da bancada feminina, tem trazido. Eu aproveito para trazer aqui também informações, também de uma líder, uma prefeita mulher, a prefeita Marília Campos, que tem feito um trabalho de maestria para coordenar a política séria no nosso Brasil e dado a referência em Contagem daquilo que se pode fazer ao lado do presidente Lula. Contagem hoje é administrado pela 4ª vez, pelo 4º mandato da prefeita Marília Campos, a quem estive ontem podendo anunciar mais de 15 milhões de investimentos no município para apoiar a saúde, para apoiar a infraestrutura e mais ainda poder ver, deputado Betinho, que Contagem avança a passos largos naquilo que ainda precisa avançar o Estado e mais ainda que também tem avançado o governo federal com o presidente Lula. Tivemos a alegria de ter um anúncio do novo piso salarial do magistério, o piso do servidor da educação, o piso nacional da educação, onde o nosso presidente Lula anunciou o valor de R$ 4.867 como pagamento do piso, e temos a alegria que, em Contagem, o valor já ultrapassa a mais de 30% do que R$ 4.867. Mas aí nós vimos a vergonha do governo de Minas Gerais não ter a coragem de assumir o compromisso e não querer pagar o piso da educação aos nossos servidores. Fica aqui o nosso repúdio e a nossa preocupação. Será que o servidor do Estado não merece ser tratado de forma que tenha equiparação salarial com o piso nacional? Nem vão se comparar com o salário de Contagem, que paga além do piso nacional, e o governador, mais uma vez, mostra que não tem compromisso com a população, não tem compromisso com o serviço público de qualidade. E Contagem dá um exemplo, assim como dá um exemplo o governo federal. Contagem é referência no trabalho de saúde, em especial nesse momento que o Brasil sempre passa nos períodos antecedentes e posteriores ao período de chuvas, que é a questão do combate às endemias e o combate à dengue. Contagem é referência no estado de Minas Gerais, no trabalho, a prevenção e combate à dengue, tendo sido a cidade pioneira do Brasil, né, na montagem do hospital de campanha para poder apoiar as pessoas que contraíram dengue. E aqui em Minas Gerais nós vimos o contrário. Nós não vimos um anúncio sequer até hoje do governo, do Estado, com relação ao apoio aos municípios, com relação ao apoio às cidades, para o enfrentamento
a essa endemia que é a dengue, mas Contagem, assim, com o apoio do governo do presidente Lula, dá um exemplo e lançou a campanha que durante todo o mês de fevereiro, os agentes de endemias e os militares, né, do Batalhão do Exército percorrerão todos os bairros de Contagem, nesse grande trabalho da Secretaria de Saúde, da prefeita Marília Campos, e no dia D irá fazer a promoção de combate, limpando todos os lotes, desmatando todos os matagais que proliferam ali o foco da dengue e faz a doença, né, causar danos e mortes no Brasil. Então, trago aqui meus cumprimentos à deputada Lohana, e assim como a deputada Lohana, a nossa referência, que é a prefeita Marília Campos, que faz um grande governo, pelo 4º mandato, a prefeita mais votada do Brasil, que eu tenho certeza que irá contribuir ainda muito mais para o nosso estado de Minas Gerais, assim como tem feito por Contagem. Então, eu quero aqui agradecer ao presidente e desejar um bom trabalho a todos nós, colegas deputados e deputadas. Obrigado, deputado Ricardo Campos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Bruno Engler. Muito obrigado, senhor presidente. Primeiramente, cumprimentar Vossa Excelência, os outros colegas presentes aqui em plenário, meu amigo Coronel Henrique, companheiro de bancada, deputada Lohana, agora indicada líder da bancada feminina, que eu parabenizo, deputado Ricardo e deputado Marquinho. Além de todos aqueles que aqui acompanham e também pela transmissão da TV Assembleia. Senhor presidente, é com imensa alegria e honra que eu aceito o posto de líder da bancada do PL. E eu quero aqui agradecer cada um dos meus colegas que, de maneira unânime, assinaram a indicação dessa liderança. Essa decisão de tornarmos bancada com essa nova liderança é justamente por entender que o PL pode e deve ter uma voz mais ativa aqui na Assembleia. Como bancada, o PL terá assento no Colégio de Líderes e poderá, junto com os outros parlamentares que integram esse colégio, ajudar a ditar os rumos dessa casa, sempre sob a liderança do nosso presidente. O meu compromisso com todos os deputados que me indicaram e com o povo de Minas Gerais é que nesses próximos 2 anos continuarei empenhado na defesa dos nossos valores e dos nossos princípios. Todos os deputados do PL me escolheram como líder porque sabem que terão em mim uma figura que sempre vai defender aquilo que nos elegeu, que são os nossos valores de Deus, pátria, família e liberdade. Muito obrigado aos colegas e tenho certeza que nesses 2 anos a direita vai avançar e muito aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Obrigado, deputado Bruno Engler. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Coronel Henrique. Prezado presidente, deputado Betinho Pinto Coelho, demais deputados, servidores dessa casa, eu venho, especialmente nesse momento, senhor presidente, fortalecer as palavras do deputado Bruno Engler, indicado como líder da bancada do PL, e fortalecer aqui o nosso compromisso de defender os nossos valores inegociáveis e, principalmente, deixar claro que o PL, em momento nenhum, com essa decisão, abandona a base do governador Romeu Zema. Nós estamos ao lado do governo, temos uma colega, a deputada Alê Portela, que hoje é secretária de Estado, e fica o nosso compromisso de defender os interesses do povo mineiro, agora sob a liderança do jovem deputado Bruno Engler, que nesses 6 anos de mandato já deu demonstrações do seu compromisso com os nossos valores e com os nossos princípios. O PL é o maior partido do Congresso Nacional. E aqui nessa casa, na Casa do Povo de Minas Gerais, nós iremos também fazer valer essas pautas tão importantes, de ser uma oposição ferrenha a esse desgoverno federal, que demonstra que nesses 2 primeiros anos ele esqueceu de governar. Se nós tirarmos a palavra golpe e a palavra fake news das bocas dos articuladores do governo federal, eles ficam completamente mudos. Fica aqui o meu compromisso com o deputado Bruno Engler, como líder da nossa bancada, de fortalecermos ainda mais a atuação da direita no Parlamento Mineiro. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Coronel Henrique.
encerramento. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 6, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião.